Queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo quer saber se realmente acontece, se realmente é possível ou não. Que, como vocês já viram aí no título, se é possível viver de renda, viver da renda dos seus investimentos, dos dividendos, da renda passiva. Eu acredito que boa parte das pessoas já se fizeram essa pergunta e se não fizeram ainda, um dia vão fazer. Quanto eu preciso de patrimônio para viver de renda? Será que realmente funciona dessa forma, igual as pessoas falam? A gente vê muito conteúdo sobre isso no YouTube, falando, por exemplo, você com R$ 1 milhão você consegue tirar uma renda passiva de R$ 10 mil e viver dessa renda para sempre. Bom, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, porque não é bem isso, tá? Muitos gurus, muitas pessoas que falam sobre finanças com pouca responsabilidade sobre o que está falando, eles passam essa visão de ser super fácil, de ser, não, é 1% ali, então você tem 1 milhão, você ganha 10 mil, você tem 2 milhões, você ganha 20 mil, e você pode ir vivendo com isso até o final da sua vida. Não é bem assim, eu vou fazer algumas simulações aqui, inclusive, para a gente ver ali realmente quanto a gente consegue tirar de renda com 1 milhão, por exemplo, ou com um pouco menos, e entender qual é o seu número ideal, como que você chega nesse número, como que você quanto você precisa ter de patrimônio para chegar nesse valor aqui. A gente vai fazer contas bem realistas, bem conservadoras, para caso você consiga superar suas expectativas, seja aí um bônus, tá? E não estimar coisas extremamente otimistas e não conseguir alcançar aquilo e se frustrar no final do processo. Bom, primeiro de tudo, como eu já adiantei aqui para vocês, muitas vezes as pessoas fazem essa conta levando em conta a rentabilidade nominal e não a rentabilidade real. O que isso quer dizer? Quer dizer que você olha, por exemplo, a sua carteira lá, rende, vamos supor, aí 10% ao ano. Aí você faz essa conta levando em consideração que os seus investimentos rendem 10% ao ano até você chegar no momento de usufruto e depois do momento de usufruto também 10% ao ano. Mas a conta não é assim. A gente tem que levar em conta a gente tem que levar em consideração a inflação, que é ali o nosso poder de compra, qual que é o valor real que esse dinheiro vai estar valendo daqui uns anos. Então, o 1 milhão de hoje vai comprar bem mais coisas do que o 1 milhão daqui 20 anos, que vai valer muito menos, tá? Isso é a inflação. E a gente precisa de colocar isso na conta quando a gente vai falar principalmente do momento ali de viver da renda ali, do momento de usufruto. Então, para a gente saber a nossa rentabilidade real, a gente precisa de ver a nossa rentabilidade nominal, que nesse caso, nesse exemplo, é 10%, e ver a nossa rentabilidade real. Se a inflação, por exemplo, está em uma média de 5% ao ano, fazendo uma conta de padeiro aqui, a sua rentabilidade real é de 5% ao ano, tá? Essa é a rentabilidade real e não a nominal, que é a rentabilidade que você realmente vai ter quando a gente já desconta a inflação. Bom, respondendo outra pergunta também, que é quanto você precisa ter de renda para chegar ali na sua independência financeira, para chegar na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria. Muitas pessoas colocam números que muitas vezes não são muito reais. Então, por exemplo, eu quero chegar na minha aposentadoria ganhando 20% não, ganhando R$ 20 mil por mês. E a pessoa tem um custo de vida, por exemplo, de R$ 3 mil por mês. Ela não tem condição de investir ou de ter a rentabilidade necessária para chegar nesses R$ 20 mil de renda daqui 20 anos, por exemplo. É possível? Sim, é possível, mas depende ali do seu aporte e da sua rentabilidade, tá? Não tem mágica nenhuma. Os investimentos não é nenhuma mágica que você vai multiplicar seu patrimônio, multiplicar por números absurdos para você chegar num patrimônio de 5 milhões em 10 anos investindo R$ 300 por mês. Não, não é assim que funciona. O que você precisa mirar é qual que é seu custo de vida hoje? A vida que você leva hoje é uma vida confortável? Uma vida que você fala assim: ah, não, tudo bem, se eu aposentar com a vida que eu tenho hoje, eu tô satisfeito. Vamos supor aí R$ 5 mil é o seu custo de vida para você ali ter seu lazer, pagar suas contas tudo certinho e sobrar ali um pouco ainda. É, R$ 5 mil, então, é o valor que você precisa de renda passiva mensal dos seus investimentos para você ter a sua liberdade financeira, para você chegar e falar assim: olha, eu quero parar de trabalhar e não quero ter problema com dinheiro. Então, é esses R$ 5 mil, se a sua vida já é confortável com esses R$ 5 mil. Se, por exemplo, você falar, meu custo de vida hoje é R$ 2 mil, mas eu não estou nem um pouco satisfeito com a vida que eu tenho hoje, eu acredito que eu estaria muito satisfeito se eu tivesse uma renda de 4 mil, se eu tivesse
é um custo de vida de R$ 4.000 que eu conseguiria fazer ali tudo que eu gosto e tudo, e ficar tranquilo. Então o seu número é R$ 4.000. A gente tem que ser realista e caso quando a gente chegue no momento de usufruto, esse valor ultrapasse esses 4, esses R$ 5.000, pô, excelente, tá? Isso é muito mais do que o INSS pagaria pra gente, né? A maioria provavelmente nem vai conseguir aposentar com o INSS, dependendo da idade, porque provavelmente esse sistema vai quebrar antes de conseguir pagar quem é mais novo, né? Que aí vai pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou até aí, se eu não me engano, o teto hoje está em uns R$ 8.000. Bom, enfim, vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês na prática. Vou usar um site aqui que chama Clube dos Poupadores, que eles têm essa calculadora para a gente fazer essa conta. Você pode entrar lá, fazer sua simulação também. Eu vou simular alguns cenários aqui, mostrar alguns dados que você pode colocar aqui, dados que fazem sentido, tá? E não dados irreais, para não acabar prejudicando a sua simulação e você buscar uma liberdade financeira, né, um aporte, uma rentabilidade que você não vai conseguir ter o resultado que você quer no momento de usufruto. Você tem que fazer simulações conservadoras, um cenário ali conservador, para caso esse cenário seja superado, pô, ótimo, legal, é um bônus, tá? E no pior dos cenários, você tá ali dentro do que você tinha planejado, do que você tinha simulado. Então bora lá. Bom, então vamos lá. Já estou aqui com a calculadora que a gente vai fazer essa simulação. Vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa simulação. Primeiro de tudo, é bem intuitivo, tá? Eles fazem as perguntas aqui, você tem que responder. A parte que mais vai ter dificuldade ali é na questão de rentabilidade mesmo, porque tem que considerar a inflação e a rentabilidade real. Mas eu vou passar aqui para você uma rentabilidade que é bem interessante de se colocar aqui, tá? Primeiro, quanto você já tem para investir hoje? Então vamos supor aqui que essa pessoa já tem R$ 10.000 para investir, tá? Então aqui R$ 10.000. Pretende investir por mais quantos anos? Vamos supor que é uma pessoa de 30 anos que quer se aposentar com 60 anos, tá? Então tem aí mais 30 anos para continuar investindo, né? Quanto essa pessoa vai investir por mês? Vamos colocar aqui um valor intermediário aqui, vamos colocar, por exemplo, R$ 500 por mês, você vai colocar aí o valor que você consegue investir por mês, tá? Qual que é a rentabilidade anual dos investimentos? Aqui que mora o grande erro das pessoas. É colocar aqui, por exemplo, a minha carteira tem uma rentabilidade média anual de 12%, eu vou colocar aqui 12%. Não, se a sua carteira tem uma rentabilidade anual de 12%, é interessante colocar aqui, por exemplo, 7%, tá? Que aí a gente já desconta como se a inflação fosse 5% ao ano, tá? A média, eu acho que, se não me engano, fica entre 5,30 por aí. Então a gente coloca aqui uns 7%, porque também os juros, por exemplo, agora que o juros está em quase 15%, a gente consegue mais que 12% ao ano com muita facilidade, né? Então, acredito ser uma boa taxa, 7% ao ano. Se os seus investimentos não rendem isso tudo, aí você tem que fazer o cálculo. Então, por exemplo, se o investimento tem uma média de rentabilidade de 10% ao ano, independente do cenário econômico, aí você tem que colocar aqui uns 5% talvez, tá? Então ele já converte aqui para rentabilidade mensal, né? Pelo que ele nos disse aqui, a gente teria um patrimônio acumulado de 660.848. Indo para a parte aqui de usufruto, essa primeira parte aqui é a parte de construção, tá? Agora para a parte de usufruto, vamos ver aqui, ó. Total acumulado é o patrimônio que ele deu aqui para a gente, né? Pretende viver de renda por quantos anos? Então vamos supor que essa pessoa quer viver de renda 30 anos, em mais 30 anos, vai ali falecer aos 90 anos, né? Acho que é uma idade interessante para a gente fazer a simulação. A rentabilidade mensal aqui dos investimentos, consequentemente, quando você entra na parte de usufruto, a sua rentabilidade tende a cair, porque a tendência, né, o certo é você reajustar a sua carteira para ativos que gerem mais renda, para ativos mais seguros, menos voláteis, porque você não precisa mais de conseguir rentabilidades excelentes. O negócio é ter ali a renda passiva. Então a gente considera aqui que essa rentabilidade vai cair um pouco. Eu acho interessante colocar aqui uns 0,50% ao mês, tá? Eu acho que já é uma rentabilidade interessante, tá? Então vamos lá, o que ele deu aqui pra gente? Que se a gente chegar nesse patrimônio de R$ 660.000 e tiver uma rentabilidade mensal aqui de 0,50%,
3%, isso já é descontando a inflação, ou seja, você só vai sacar ali depois que você desconta a inflação. Você chegaria aqui em poder sacar quase R$ 4.000 aqui por 360 meses, 30 anos, ou se você quiser para sempre essa renda, você fala assim: "Ah, não vou pensar só para 90 anos não, que eu acho que eu vou viver até uns 110 anos". Aí você vai poder sacar aqui R$ 3.304 todos os meses. Se você colocar essa rentabilidade nominal aqui, o que muitas pessoas falam que é dessa forma, então, por exemplo, 660 mil aqui renderia aí R$ 6.600, mensal para você sacar, tá? Mas se você saca esses 6.600, seu dinheiro só vai perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor. Por quê? Porque a inflação ela vai corroendo. Então você vai receber 6.600, mas se você tirar sempre esse mesmo valor, seu patrimônio, o seu 6.600 vai valendo cada vez menos todos os anos. Nessa simulação, se você tirar 3.304 aqui, ao invés de você perder esse poder de compra, esse dinheiro vai estar sendo corrigido com a inflação, então todo ano você vai ganhando um pouquinho mais, você vai tirando um pouquinho mais, que é o correspondente à inflação. Então, por exemplo, se a inflação der 5% ao ano, esses 3.304 aqui no ano seguinte vai estar 5% maior, né? Então é isso que a gente faz quando a gente considera a inflação. Agora, falando de um exemplo que a maioria das pessoas dão, que é o famoso 1 milhão. Quando você fica milionário, quanto que você poderia tirar mensal para preservar ali o seu poder de compra, né? E tá vivendo de renda. E a gente descobre que, na verdade, para você conseguir R$ 10.000 de renda passiva mensal, não é com 1 milhão. Se a gente usar os dados que eu coloquei, as premissas que eu coloquei aqui, você precisaria de 2 milhões. Porque, igual eu coloquei aqui para vocês, 1 milhão, tá? A pessoa chegou no 1 milhão, 0,5% ao mês, para ela conseguir viver para sempre com esse dinheiro, ela poderia tirar aqui R$ 5.000 por mês, tá? Então é a metade do que as pessoas normalmente falam, tá? E essa rentabilidade que eu tô colocando aqui também, não é todo mundo que consegue essa rentabilidade, tá? Dependendo de como a pessoa investe, ela não consegue essa rentabilidade e acaba tendo que tirar até um pouco menos, tá? Então é interessante sempre estudar ou ter um profissional do seu lado para fazer essa carteira render o necessário para você, tá? Bom, e uma última coisa que eu quero colocar aqui para vocês, que é um erro que tem aqui nessa simulação, na verdade não é um erro, mas é uma falta de informação nessa simulação aqui, é que ela não considera o aumento do seu aporte. Como vocês puderam ver aqui, eu coloquei R$ 300 todos os meses durante todos os 30 anos. Isso não é uma realidade. Você tem que reajustar o seu aporte pelo menos anualmente, um pouco acima da inflação, ou pelo menos a inflação anual. Então, se a inflação foi 5% no ano, reajusta ali uns 7, 8%, que já fica interessante. Se você quiser um pouco mais, 10%. Então, se você investe R$ 500 por mês em 2026, em 2027 você vai ali investir R$ 550 por mês, tá? É interessante você sempre reajustar o seu aporte para também o seu aporte ir compensando ali a inflação, tá? Então essa simulação aqui é sim um cenário muito conservador, tá? É possível conseguir resultados melhores, mas o ideal das simulações é sempre considerar cenários conservadores, tá? Eu não gosto nem de cenários muito moderados, eu gosto de sempre conservador, porque se eu consigo ultrapassar aquele cenário, pô, tá ótimo. Bom, e se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, te agregou alguma informação aí que você estava precisando, que você estava querendo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que vai me ajudar muito, compartilhe para algum amigo que você já conversou aí sobre viver de renda, né, que fala com você sobre viver de renda. Eu acredito que esse vídeo vai ser bem esclarecedor. E se você quiser mais vídeos desse tipo aqui, é só deixar aqui nos comentários, se inscrever no canal para você acompanhar sempre, fechou? Tamo junto!